Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Galera, dando continuidade aqui nesse mini curso da válvula de esfera 3 vias, hoje eu vou falar como carregar uma vista base para dentro do seu detalhamento. Mas antes eu vou dar algumas dicas de como consertar as vistas padrões como front, ok, left e também algumas manhas de como você carregar o arquivo direto sem precisar procurar ou algo do gênero. Nas 3 videoaulas passadas eu expliquei como que eu crio essas legendas, como que eu crio a borda, como que eu crio o formato da nossa estrutura. Esse formato aqui é uma folha A2, ok? Conforme os padrões ABNT série A. Dentro aqui do nosso ambiente de detalhamento, do nosso arquivo IDW, eu vou encontrar na nossa primeira aba de Place Views, um item chamado Base. Bom, esse elemento de Base seria a primeira vista que vai ser referência para as projeções, cortes ou algo de detalhamento. Clico em cima do ícone e ele vai trazer uma janela chamada Drawing View. Reparem que nessa janela de Drawing View, ele vai ter aqui 3 abas de componente, modelo ou display options. Nesse primeiro instante eu vou focar somente na primeira aba, que é o componente, e a partir desse elemento a gente vai começar os ajustes. Bom, dentro do item File, ele traz aqui a opção de selecionar o documento, e aqui na frente vai ter aquele botão do Search do Windows. Dando um clique em cima dele, ele vai levar a gente para a pasta do projeto. Óbvio que eu estou com o meu arquivo IPJ ativo da válvula de esfera. Para quem não criou um projeto ou para quem está com o default de IPJ, você pode vir aqui em cima no examinar e procurar o seu arquivo aí no seu HD. Bom, a primeira peça que eu vou trazer vai ser o item chamado corpo. Quando você clica e seleciona aqui o item de Open, ele vai trazer para você aqui na tela uma projeção, ok, da válvula de esfera, nesse caso o corpo da válvula de esfera, e dentro aqui do grupo de Orientation eu vou encontrar Front, Current, Top, Bottom, Left, Right, Back e os itens de isométrico. Só que reparem só, quando eu clico no Front, ele está trazendo uma vista superior. E isso aí, pessoal, para muita gente é problema. O pessoal fala, poxa, para eu encontrar a vista frontal, eu tenho que ficar buscando aqui um elemento, ó, como top, ó, ele inverteu a minha peça, ou o bottom, ele vai colocar na vista frontal. Então você coloca numa vista que deveria ser a parte de baixo da peça, ou seja, a vista inferior, só que vai dar uma confusão, talvez nos cortes, projeções. Então, nesse primeiro momento, pessoal, eu vou fechar essa janela do Drawing View e eu vou demonstrar como que eu consigo consertar essa minha projeção, para ficar pelo menos no item de front correto e as demais como consequência. Então, eu vou fechar essa janela, ele não vai trazer o meu elemento. Eu vou habilitar aquela peça, eu vou abrir o próprio item e vamos analisar aqui essa minha relação. Bom, primeiro, existem 2 técnicas aonde uma é plausível a erros, ou seja, vai dar algum problema se o seu elemento estiver muito complexo. Como assim, professor? Olha só, analisando aqui a minha árvore, o browser, se eu correr o End of Part aqui em cima, ó, vocês conseguem analisar que o plano existente foi o plano XY, ou seja, eu fiz uma extrusão para o meu elemento superior. Professor, o meu 3D não está aparecendo esse XYZ aqui embaixo, o que eu tenho que fazer? Reinstalar o Inventor ou instalar algum plugin para aparecer? Não, não precisa. Isso é uma opção que existe dentro do software. Então você pode vir na aba Tools, ok? Selecionar o elemento Application Options e dentro aqui da aba Display, ou seja, eu tenho aqui vários, General, Save, File, Colors, e na aba Display, descendo aqui o meu item de barra, eu vou encontrar Origin 3D Indicator. Se o seu elemento de Show Origin 3D Indicator estiver desabilitado, ele não vai demonstrar aqui o XYZ. Ó, vou desmarcar e eu vou clicar no Apply e ele vai desaparecer aqui da minha lateral. Deixou selecionado, clicou no Apply, ele volta a aparecer na sua estrutura, ok? Bom, deixa eu voltar o End of Part aqui para baixo e vamos analisar agora a primeira solução. Clicando dentro do elemento Extrusion 1, eu vou selecionar o Sketch que eu estou trabalhando na base e apertar o botão direito do mouse. Reparem que ele vai trazer uma janela, eu vou encontrar um elemento chamado Redefine, que seria redefinir o plano do Sketch. Clico nessa opção,
ele vai perguntar qual plano que você deseja. Eu posso vir aqui na origem, ó, dentro dos meus elementos aqui já existentes do arquivo, e selecionar, teoricamente, um plano que seria plausível ao front, que seria o plano XZ. Galera, nesse momento, se você selecionar esse plano, ele indicar um erro, cancelem e não continuem com a estrutura. Querem ver só? Eu vou selecionar o plano XZ, ele vai analisar e ele vai me mandar uma mensagem. Olha só, redefinindo esse seu elemento, ele vai trazer alguns itens de geometria, ele vai perder as relações de geometria. Você aceita ou você cancela? Se você aceitar, ele vai perder a sua estrutura e você vai ter que consertar cada elemento aqui da sua base. Não tendo essa preocupação, deixa eu voltar aqui, eu vou partir agora para um outro recurso, que é o seguinte. Reparem que dentro da sua vista 3D, sempre vai aparecer esse cube, que é o cubo de visualização. Aqui é o elemento front, ó, exatamente como ele foi inserido no meu IDW. Se eu selecionar agora aqui o meu item de bottom, ou seja, a parte que deveria ser a parte inferior da minha peça, olha só que legal. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse cubo, ok? Dentro aqui das opções, eu tenho aqui, ó, Set Current View As. Eu posso selecionar essa vista como um padrão, ou como topo, ou como front. Selecionando a opção front, automaticamente o seu cubo é redefinido e agora você pode girar a sua peça, ó, para left, que virou a vista esquerda, right, olhando aqui ao mesmo tempo. Eu estou girando a peça e olhando aqui o cubo, ok? A parte superior virou o top e a parte inferior é realmente o bottom. Então isso te dá um ajuste muito mais rápido e muito mais prático. Evita problemas aqui da sua estrutura, ok? E você não vai ter que ficar redefinindo o seu desenho. Quando eu aperto o botão direito no View Cube e eu tenho aqui a opção Reset Front, ou seja, ele vai cancelar e vai voltar no padrão do arquivo. Ó. A minha vista frontal voltou ao bottom e a minha vista frontal também. Qual que é o alerta que eu tenho que passar para vocês? Se a sua vista estiver assim, ó, mais ou menos na isométrica, e você selecionar o View Cube e selecionar Set Current View As, ou seja, como um item frontal ou de topo, ele vai reposicionar aqui as suas vistas, porém com o eixo totalmente fora do padrão. Ó. O left, ele fica numa isométrica meio na esquerda, né? O bottom, ele acaba aqui pegando a parte de baixo. Então tome muito cuidado quando vocês executarem esse elemento. Fez alguma coisa errada? Volta aqui no elemento, habilita a opção Reset e aí sim, seleciona a vista, deixa ela travada, não movimenta com 3D View e aí sim você volta ao Set Current View As Front, ok? Bom, eu vou deixar a peça aberta aqui para demonstrar uma agilidade que o nosso item de Base tem. Voltando aqui para o arquivo na parte inferior, ó, olha só que legal. Eu vou selecionar o item de Base, ok? E reparem, pelo arquivo estar aberto, eu não preciso mais buscar. No item de File, ele já traz aqui, ó, o direcionamento desse meu arquivo, desse meu item. Então, eu não preciso habilitar o item de Search. Bom, agora reparem aqui na orientação, no Orientation, que o elemento front, quando eu passo o mouse aqui na tela, ó, ele já está na vista frontal da minha peça. Left, ele já consertou para o left. Right, na minha vista direita, back, que é a vista de trás da peça, ou seja, a vista posterior, e o bottom, que é a vista inferior da minha estrutura. Reparem que eu já consertei, eu não preciso ficar projetando ou redirecionando os meus elementos. Bom, dentro dessa janela você pode ainda fazer algumas opções, que seria o elemento de View, Scale Label, ou seja, a escala que a minha vista vai ser apresentada. Se você selecionar essa barra, você pode trocar aqui, ó, 2:1, ele vai ampliar a minha peça. Se eu colocar aqui um elemento que eu possa digitar 2.4, ele vai diminuir a minha peça 4 vezes, uma escala de redução. Lembrando que 1:4 não é uma escala padrão ABNT, ok? Se eu colocar 1:5, sim, ó, ele reduziu 5 vezes. Isso vai permitir um ajuste antes de você definir a posição da peça. Eu vou colocar aqui, ó, com um item de 2:1 para ampliar essa minha peça. E antes de clicar na tela, eu posso ainda definir o nome dessa vista. Pelo fato de eu estar colocando um primeiro elemento, ele vai começar View 1, View 2, View 3. Esse caso aqui é um default desse nosso arquivo, ok, IDW. Você pode definir qual vai ser o padrão de sequenciamento. Eu vou chegar a falar isso quando for ajustar um template.
Mas nesse momento, o que vocês precisam saber é que você pode ajustar esse nosso camarada aqui, ó. Eu vou colocar como vista 1, ok? Como se fosse um nome genérico. Se você quiser colocar vista frontal, sem problema nenhum, ok? Você ainda pode trocar o style da sua peça, onde eu tenho aqui Hidden Line, que seria a projeção das linhas tracejadas, as vistas posteriores. Também tenho aqui Hidden Line Removed, que seria o quê? Sem as linhas tracejadas. Esses dois elementos são a opção principal. Essa opção que fica na lateral aqui, ele tem até um espaço um pouco maior, que seria o Shaded. Seria para você habilitar uma vista com a massa, né? Se a sua peça ali é cinza, vai ficar com um tom de cinza. Se a sua peça é verde, vai ficar exatamente com a pintura que você aplicou, ou seja, a volumetria ali colorida da sua peça, ok? Bom, nesse caso eu posso deixar desabilitado e eu vou deixar aqui a primeira opção, que seria o Hidden Line habilitado. Bom, qual que é o estresse? Essa janela, ó, ele vai impossibilitar que você coloque numa posição aonde nosso elemento não esteja ativo, ó. Reparem que eu tento puxar para a direita, ó, e ele não deixa levar. Na versão 2016 isso já foi melhorado e com certeza nas videoaulas que eu vou trazer sobre o 16 vocês vão perceber isso também. Nesse caso, o que eu recomendo? Jogue a janela para o lado, se for o caso, encontre uma posição e dê um clique. Pronto, a janela de View vai ser fechada e automaticamente o elemento de Project vai ser aberto. Reparem que o Project aqui, ó, já está habilitado. Bom, trazendo agora o mouse para baixo, eu consigo encontrar quem? O elemento de Bottom. Mas espera lá, professor, pela BNT, a nossa vista padrão seria a vista superior e não a vista inferior. O que tem de errado com o meu arquivo? Galera, nesse primeiro momento, eu vou simplesmente apertar a tecla ESC, não tem problema nenhum se você projetou aqui, a base não vai ser deletada. Querem ver só? Aperto o ESC, o nosso elemento de base continua na tela. Então, para resolver esse meu item de projeção, eu vou vir aqui, ó, aba Manager, selecionar a opção Style Editor, e dentro da minha janela chamada Style and Standard Editor Library, Read Only, seria somente leitura, né? Eu vou encontrar aqui, ó, Standard Default 11mm, que é o padrão que nós estamos utilizando. Repare que quando eu cliquei aqui na pasta Standard Default, aqui nessa linha que ficou no tom de azul, eu vou encontrar geral, ou seja, as configurações gerais de vista, View Preference, que seria exatamente a minha utilização do que? Primeiro diedro e terceiro diedro. Bom, eu não vou explicar todo mundo aqui agora, eu vou explicando passo a passo no decorrer dos ajustes que forem necessários. Então, aqui nessa videoaula, eu vou pedir para vocês focarem no Projection Type, que seria esse cara aqui, ó, onde eu encontro o First Angle e o Third Angle. E o que seria primeiro e terceiro diedro? Bom, o terceiro diedro, pessoal, aonde seria a vista lateral esquerda, ele inverte para a direita. O que seria a vista superior, ele inverte para a inferior e assim por diante. E no Brasil isso não é válido, a BNT usa como padrão o primeiro diedro, ou seja, o First Angle, beleza? A simbologia aqui de primeiro ângulo está conforme a nossa legenda, se vocês olharem depois. Na legenda que nós criamos está exatamente com essa simbologia. Nesse caso eu clico no Done, ou seja, eu vou fechar e ele vai perguntar, você deseja salvar essas edições? Sim. Automaticamente eu vou voltar no Place Views, ok? E dentro aqui do meu elemento de Project, que seria a projeção, eu posso habilitar essa informação. Ele vai perguntar qual é a vista referência e eu vou selecionar a nossa base, ou seja, a nossa vista frontal. Cliquei nessa vista, ele já reconheceu como um elemento de referência. Eu posso jogar o mouse agora para a direita, que ele vai criar a vista lateral esquerda. Posso jogar o meu mouse para baixo, que ele já vai reconhecer como uma vista superior. Diferente de outros softwares CAD, o Inventor, quando você clica, ele não cria automaticamente o seu elemento visual. O que é necessário? Criou todas as vistas, apertem o botão direito do mouse e selecionem a opção Create. Se você literalmente não habilitar a criação, ele vai cancelar e limpar a sua estrutura, ok, de detalhamento. Quando eu seleciono Create, ele vai processar e automaticamente ele vai gerar essas três vistas. Para não ficar muito longo esse vídeo, também ficar meio maçante e cansativo, por hoje eu vou finalizar então com esses comandos de Base, que seria o meu elemento de criação da vista base,
E na sequência eu expliquei o item de projetar. Na próxima videoaula eu vou falar sobre edições sobre esse meu elemento, ou seja, como reduzir escala já com a vista ativa, reposicionar as vistas de projeção, e aí a gente vai começar os detalhamentos, como cortes, detalhes em pontos e assim por diante. Beleza? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei. Se você está assistindo as minhas videoaulas pela primeira vez, se inscreva no canal, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber um informativo que tem material novo. Se você já está inscrito, novamente, muito obrigado. Vocês fazem a diferença para que esse canal continue existindo no YouTube. Compartilhem, divulguem para os seus amigos, para grupos de faculdade, para o pessoal do serviço, porque isso é muito válido. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e como sempre,